Oi gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do canal. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês uma história que tá deixando os Estados Unidos completamente louco. Bom, antes de tudo, que eu sempre esqueço de falar pra vocês no começo, deixa o like, por favor, se inscreve no canal, me segue no Instagram. É isso aí, é porque eu sempre esqueço. Desde novembro, nos Estados Unidos, tem sido assunto principal um assassinato que aconteceu na Universidade de Idaho de 4 jovens de uma fraternidade, que é um tanto quanto bizarro. Bom, ainda não se tem muita informação, muita explicação, porque o caso é bem recente, ele é de novembro de 2022, mas eu vou falar pra vocês o que se sabe até agora. O nome da fraternidade onde as vítimas moravam era Phi Beta Phi, que era uma fraternidade feminina, e lá moravam 5 meninas, a Kaylee, a Madison, a Dylan, a Xana e a Bethany. Pra ficar mais fácil de vocês entenderem a história, vamos meio que posicionar as vítimas. A Dylan e a Bethany, que são as sobreviventes, o quarto delas ficava no porão. No primeiro andar da casa ficava o quarto da Xana, e no terceiro andar ficava o quarto da Kaylee e da Madison. No dia 12 de novembro de 2022, a Kaylee e a Madison, que eram melhores amigas desde a infância, elas estudaram juntas na escola, elas entraram na universidade juntas e acabaram também entrando na mesma fraternidade. Como era um sábado à noite, as duas meninas resolveram ir para um bar para se divertir, e a Xana ela saiu para comemorar o aniversário do namorado dela, que era o Ethan, em outro lugar. A Madison e a Kaylee, elas chegaram na casa por volta das 2 da manhã, vindo de um fast food onde elas tinham parado antes. E a Xana e o Ethan chegaram 10 minutos depois. O Ethan, ele resolveu dormir na casa, porque como estava muito tarde, ele não queria voltar para acordar a galera lá da fraternidade dele. Então ele ficou para dormir com a namorada dele, a Xana. A polícia achou no celular da Madison e da Kaylee algumas chamadas feitas pro ex-namorado da Kaylee, o Jack, durante a madrugada. A Kaylee ligou para ele 7 vezes e a Madison ligou para ele 3 vezes, mas nenhuma das ligações foram atendidas. A polícia também constatou que a Xana e o Ethan, eles pediram comida num delivery. A comida chegou por volta das 4 da manhã, que foi o mesmo horário que uma das meninas que dormia no porão ouviu um barulho e resolveu abrir a porta para ver o que era. Ela disse para a polícia em depoimento que ouviu uma pessoa chorando e a voz de um homem dizendo para ficar calma porque ele ia ajudá-la. E aí quando ela saiu do quarto, ela deu de cara com um homem todo vestido de preto e com uma máscara. Ela disse que a característica mais marcante do homem, de acordo com o que dava pra ver, já que ele tava de máscara, eram suas sobrancelhas, que eram bem espessas, e era um homem alto, e ele simplesmente saiu da casa. Ela ficou com medo, porque não entendeu muito bem o que estava acontecendo, entrou no quarto e trancou a porta. E voltou a dormir. Bom, eu confesso que eu, assim como muita gente, achou isso um tanto quanto estranho. Como assim você escuta um barulho na casa, uma pessoa chorando, uma voz de um homem conversando com ela, e depois você vê um homem mascarado na sua casa e simplesmente fecha a porta e volta a dormir e não chama a polícia? É um tanto quanto bizarro isso daí, não se sabe por que ela não chamou a polícia naquele momento ao ver um homem estranho na sua casa. Algumas pessoas dizem que podem até entender, porque como era uma fraternidade, às vezes poderiam ter convidados das meninas ali durante a noite, assim como o Ethan, que era o namorado da Xana, estava dormindo na casa, outros homens também poderiam estar dormindo lá, mas um homem mascarado todo vestido de preto é bem bizarro. Depois que a polícia olhou câmeras de segurança que ficavam ali na rua, uma delas mostrou um carro branco que deu algumas voltas ao redor da casa ali, mais ou menos por umas 3 vezes, perto da hora do crime. Outra câmera de segurança também gravou alguns sons de latido, gemido, também de um barulho como se uma coisa muito pesada tivesse caído. Bom, é importante ressaltar que uma das meninas tinha uma cachorrinha que também estava na casa, então esses latidos viriam dela. E a polícia também acha um tanto quanto suspeito as meninas que estavam no porão não terem ouvido a cachorra latir, porque na câmera de segurança mostra que ela estava latindo loucamente, desesperada. Afinal, a dona dela estava sendo atacada e ela estava pedindo ajuda. Então, ainda tem isso daí que as meninas precisam esclarecer, como elas não escutaram o latido. Mas tem também o fato de que um dos antigos inquilinos da casa disse que no local onde ficava o quarto dessas duas meninas, que disseram não ter escutado muita coisa, é meio que tinha um isolamento, então era meio que impossível você escutar os barulhos do resto da casa. Só que alguma coisa aí tá estranha, gente, porque ela disse que não escutou todo o barulho da chacina que aconteceu na casa, aquele massacre horrendo, mas disse que escutou um gemido e a voz de um homem dizendo que ia ajudar a pessoa. Então ficou meio esquisito.
E aí ela não escuta o latido do cachorro, que na verdade era bem mais alto do que o gemido da pessoa. Tá um pouco esquisito esse depoimento e só vai ficando cada vez pior. O que foi que aconteceu na casa? Quando foi por volta de 11h58 da manhã do domingo, do dia 13, a polícia recebe uma ligação de uma das meninas na casa, dizendo que a sua amiga não estava acordando, que ela não estava conseguindo acordar essa amiga. Ao chegarem na casa, os policiais subiram até o quarto da menina, né, que era o da Oksana, e encontraram uma cena horrenda. Eles disseram que nunca viram uma cena de crime tão bizarra e assustadora quanto aquela. Alguns policiais que tinham mais de 30 anos de profissão precisaram fazer terapia depois daquela cena, o que só deixa as coisas mais estranhas, porque como a menina simplesmente ligou pra polícia dizendo que a amiga dela estava desacordada, porque que ela não falou que tinha uma cena horrorosa ali no quarto da amiga dela? Então ainda não bate, é uma coisa meio desencontrada, porque a polícia disse que a cena foi tão brutal que tinha sangue escorrendo por fora da casa e não tinha como a menina não ter visto o sangue. Então isso daí ainda precisa ser mais esclarecido, tem muita coisa que não bate. Depois disso, a polícia resolveu subir até o quarto das outras meninas pra ver se elas tinham escutado alguma coisa, e quando eles chegaram lá, viram que também tinha a mesma cena horrorosa e que as duas meninas tinham perdido suas vidas também. Então já eram 4 vítimas: o Ethan e a Oksana no segundo andar e a Madison e a Kaylee no terceiro andar. A polícia começou as investigações, meio perdida, sem entender o que estava acontecendo, e aí eles acharam uma câmera de segurança que mostrou que semanas antes, o mesmo carro branco que eles viram na câmera de segurança na noite do crime, perto da casa, já tinha rodado ali aquela região por ao redor ali na rua 12 vezes antes do crime, e isso era muito suspeito. Bom, olhando a placa do carro, eles conseguiram identificar o dono, um homem chamado Brian, que era do estado vizinho do estado de Idaho. Ele era de Washington, um homem formado em psicologia, fazendo doutorado em criminalista, e também ele era professor assistente de direito penal. E pra piorar, ele batia com o retrato falado feito por uma das meninas, aqueles da sobrancelha espessa e da altura, tudo batia. Então a polícia ficou um pouco intrigada e o Brian passou a ser o principal suspeito do assassinato. A polícia investigou o local várias vezes, inclusive ela teve a ajuda do FBI nesse caso. E eles acharam uma bainha de couro de uma faca na cama das meninas que estavam dormindo no terceiro andar, e resolveram procurar algum tipo de DNA nessa bainha, porque ela poderia ser da arma do crime, que foi uma faca. E lá eles acharam um DNA de um homem. Eles resolveram então ir até a casa dos pais do Brian, que era onde ele estava supostamente passando férias, e revistaram o lixo, pegaram uma amostra de DNA desse lixo, e ao comparar com a amostra da bainha, eles viram que o DNA do lixo era pai do DNA da bainha, ou seja, o DNA do pai do Brian, que estava no lixo da casa do pai do Brian, mostrava que ele era pai do assassino que usou a faca, ou seja, do Brian. Então a polícia só teve mais certeza de que o Brian tinha sido o assassino. Só que, gente, a polícia não entende o motivo do Brian ter matado especificamente essas 4 pessoas. Ele não morava em Idaho. E por que ele foi parar ali, justamente naquela casa, e matou justamente aquelas pessoas? Porque tinham mais 2 pessoas na casa. Por que ele foi especificamente para essas pessoas? Como ele sabia o horário que essas meninas estavam chegando? Porque não era um horário comum. Como ele sabia que elas chegariam naquele horário específico? Ele sabia também onde ficavam os quartos dessas meninas. Por que ele não matou a menina que viu ele saindo da casa mascarado? Então, tipo assim, tem muitas inconsistências, tem muita coisa bizarra. A polícia não achou nenhuma ligação dele com as 4 vítimas. Eles não se conheciam previamente. Não tinha nada que ligasse ele a essas 4 pessoas. Então, assim, é um crime que tá deixando a polícia bem intrigada, e não só a polícia, também as famílias das vítimas não conseguem compreender o que foi que aconteceu ali, e por que as 2 meninas, elas só escutaram o que convém a elas, né? Que foram os gemidos e o homem falando com uma das vítimas. Também não escutaram os latidos do cachorro. Por que a menina que viu o cara não ligou pra polícia? Só foi ligar às 11h58 da manhã. Tem muita inconsistência, tem muitas teorias também.
É um caso muito recente, então não se tem muita informação, inclusive a polícia não tem informação. O Brian foi preso, né, porque eles tinham uma prova de DNA de que provava que no mínimo ele estava na cena do crime na hora do crime. Também tinha o carro dele que estava ali na frente da casa na hora do crime, então era o suficiente para a polícia prender. Só que, gente, esse caso tá intrigando demais. Porque, olha só, o Brian, ele era formado em psicologia, ele era doutorando em criminologia e ele era professor assistente de direito penal. Então, vamos parar para analisar um pouco. O Brian, ele tinha toda a capacidade de cometer um crime quase perfeito ou um crime perfeito. Porque ele sabe exatamente como funcionava. Primeiro, a mente das pessoas. Segundo, a criminologia, ou seja, o que eles procuravam numa cena do crime. E também o direito penal, que eram as leis que poderiam incriminar uma pessoa. Então, por que ele deixou tantas coisas assim? Eu não sei se vocês sabem, mas alguns psicopatas, que são serial killers, eles gostam de ser reconhecidos pelos seus crimes. Alguns deles, ao não serem descobertos pela polícia, eles vão lá e confessam e mostram provas de que foram eles, porque eles gostam de ser reconhecidos por aquilo que eles fizeram, eles têm orgulho. Então a polícia também suspeita que esse pode ser o caso do Brian, porque ele deixou diversas provas que levavam diretamente a ele, e ele não era um cara burro, muito pelo contrário, ele era um cara muito inteligente e da área de criminologia, o que só deixa as coisas mais bizarras, mais confusas. Bom, a polícia ainda está investigando o caso, como eu disse, aconteceu em novembro, então é muito recente. Em fevereiro, a polícia pretende fazer uma reconstituição do crime na casa, que ainda está lacrada, para ver se tem como eles entenderem mais ou menos o que foi que aconteceu ali. Até agora o Brian não falou nada. Ele não disse que é inocente, ele não disse que é culpado, ele tá calado. Bom, a juíza que vai julgar o caso, ela já disse que independentemente do Brian se considerar culpado ou inocente, ele pode sim sofrer a pena capital, que é a pena de morte que tem no estado de Idaho, porque lá nos Estados Unidos é assim: se você se considera inocente, você vai a julgamento. Se você se considera culpado, a juíza já dá ali sua sentença e você não corre o risco de pena capital, só de prisão perpétua. Só que se você se considera inocente e for a julgamento, significa que você pode sim receber a pena capital, corre esse risco. Só que a juíza disse que mesmo que ele se considere culpado, ele vai sim correr o risco de pena capital e não tem conversa, é isso que ela quer. Só que eles querem entender o que aconteceu, gente, não faz sentido nenhum, absolutamente nenhum. Não tem ligação dele com as vítimas, elas moravam bem longe do Brian. Eles não estudavam na mesma universidade, nem a mesma idade eles tinham, porque as vítimas tinham 20 e 21 anos, eram muito novos, eles estavam entrando na faculdade. E o Brian tinha 28 anos, então não faz sentido. As vítimas não têm nenhum amigo em comum com o Brian, nenhum conhecido em comum com ele. A polícia desconfia também que por conta de tudo isso, de não ter ligação entre ele e as vítimas, pode ser que a casa tenha sido alvo. Mas aí eu penso, por que a casa seria o alvo e ele não matou todo mundo que estava na casa? Só matou 4 pessoas. O que não deixa a gente entender as coisas é essas 2 meninas que não foram atacadas. Não faz nenhum sentido. Se elas 2 não tivessem sido vistas por ele, pode até significar alguma coisa, mas, poxa, ela abriu a porta, ela deu de cara com o Brian, uma das meninas, e ele simplesmente saiu da casa. Então, não faz sentido. Ele tinha a oportunidade de ter matado ela também. Então, é uma coisa meio sem explicação. Mas assim que a polícia tiver mais informações, eu venho aqui fazer outro vídeo pra tentar explicar pra vocês, porque eu também não entendo o que tá acontecendo. Bom, por que eu falei das 10 ligações feitas pro ex-namorado da Kaylee algumas horas antes do assassinato? Porque a polícia começou a suspeitar de que esse ex-namorado tivesse alguma coisa a ver com o caso, que era o Jack. Só que eles conseguiram provar que o Jack estava dormindo nessa hora e foi por isso que ele não atendeu as ligações. Então descartaram ele como suspeito. Também descartaram as 2 meninas que estavam na casa sobreviventes como suspeitas. Não tô culpando ninguém, eu só acho um pouco suspeito. Não só eu, a polícia acha suspeito, todo mundo acha suspeito. E também no primeiro depoimento dado pelas meninas no dia do crime,
Elas não informaram o fato de terem ouvido os gemidos e o homem falando com uma das vítimas. Elas também não informaram que uma delas tinha visto o suspeito saindo com uma máscara. Elas simplesmente ocultaram esses fatos no primeiro momento. E isso é bizarro. Tudo bem que dizem que a pessoa, após o crime, ela pode bloquear muita coisa e só lembrar depois de um tempo. Mas isso foi muito bizarro, gente. É um caso... Eu não sei nem explicar pra vocês. Outra coisa também é que aquela cidade ali era muito tranquila. Só pra vocês terem uma ideia, o último homicídio que tinha acontecido ali foi em 2015. Então, não era uma cidade perigosa. Muito pelo contrário, era uma cidade muito segura. Inclusive, as pessoas não trancavam as portas. Por isso que foi muito fácil do Brian entrar na casa. Bom, é bem confuso. Bem confuso. E eu confesso que eu fiquei bem intrigada. E eu tô pesquisando muito sobre esse caso pra saber mais ou menos o que aconteceu, porque tem muitas inconsistências. Me fala aqui a opinião de vocês, o que vocês acham que aconteceu, mesmo não tendo muita informação. Por que o Brian escolheu essas vítimas, se foi aleatoriamente ou não? Me diz aqui a opinião de vocês. Bom, eu vou ficando por aqui. Deixa o like, se inscreve no canal, me segue no Instagram e a gente se vê no próximo vídeo.